Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo da geometria espacial, onde a gente vai encerrar agora falando de corpos redondos. Corpos redondos vão incluir cone, cilindro e esfera, basicamente. Em todos eles, com exceção da esfera, que a gente só vai ver o volume, a gente vai falar, assim como fizemos em prismas e pirâmides, área e volume deles. Então, pessoal, a ideia do cilindro é exatamente a mesma ideia do prisma. Então a gente vai ter dois planos, vamos ter um polígono embaixo, vamos fazer todas as retinhas até um outro plano de cima, e todas essas retinhas vão gerar aqui em cima outro polígono, e a gente vai ter o que a gente chama de cilindro. Exatamente a mesma ideia do prisma. Então, assim como o prisma ele vai ser composto de duas bases, aqui em cima e aqui embaixo, duas bases iguais, que a gente só vai falar de cilindros regulares. A altura, que é a distância entre as bases. Tá? Aqui ele vai ter o que chama de eixo, mas a gente só vai tratar de prismas retos, então a gente não precisa se preocupar com eixo. E aí, a geratriz. A geratriz é como se fosse a aresta lateral aqui, ó. Só que ele não tem arestas, né? Ele não são polígonos, são circunferências que ele tem em cima e embaixo. Então, ele não vai ter as arestas laterais. O que ele vai ter aqui vai ser a geratriz, que é essa distância aqui entre as duas bases. Que, quando a gente for falar, que vão ser cilindros regulares, retos, a altura vai ser a mesma coisa que a geratriz. Então, elas vão ter a mesma medida. Tá? Então, a quantidade de elementos é bem menor do que prismas. E os cálculos também vão ser bem mais tranquilos. Eles são classificados como retos ou oblíquos. Então está aqui um oblíquo, que é o deitadinho, como a gente já falou, e aqui o reto, para o detalhe de que a geratriz dele é igual à altura. Então esse fato facilita um monte para a gente. O cilindro reto, e na verdade todos os corpos redondos, eles são chamados de sólidos de revolução. Porque ele é obtido, eu pegando aqui no caso o cilindro, um retângulo e girando ele em torno de um eixo. Esse giro, se eu pegar toda a figura gerada pelo giro, ela vai me retornar um cilindro. Tá? Então, aí toma cuidado, porque às vezes fala rodado em torno do lado maior. Aí é em torno desse lado aqui, vai me dar um cilindro assim. Se esse aqui girasse em torno do ladinho R, ele ia me dar um cilindro mais achatadinho, né? Diferente desse aqui. Para calcularmos a área de superfície do cilindro, então aqui a gente tem uma planificação. Para nós vermos então que ele é formado das duas bases, que vão ser duas circunferências de mesmo raio R. E aqui a nossa face lateral. A única, na verdade não chega a ser uma face, é a nossa superfície lateral, nossa lateral aqui. Ela vai ter dimensões então, a altura, que é a distância das bases aqui, a altura dela, e aqui o comprimento dela vai ser exatamente a medida da circunferência, porque ela toca toda a circunferência. Então 2π vezes o raio. Ou seja, aqui nós temos apenas duas informações que a gente precisa saber do cilindro. O raio da base e a altura. A gente resolve tudo com o raio da base e a altura. Então, aqui a área da base. A base é um círculo, então é πr ao quadrado. A área lateral é a circunferência, ali 2πr vezes a altura, 2πrh. Se eu somar essas duas formas, vou fazer aqui no cantinho, 2πrh mais πr quadrado. Só colocando aqui, como vão ser duas bases, aí vão ser 2πr ao quadrado, né? Base de cima e a base de baixo. Aqui eu posso colocar 2πr em evidência e a gente chega nesta formulazinha aqui de baixo, que é a área total. Mas, em geral, a gente calcula uma, calcula a outra e soma depois. Então, a gente acaba decorando essas duas formulazinhas aqui, essa aqui fica para um segundo momento. Exemplo, então, nessa lata tem a forma cilíndrica, com as medidas da figura. Letra A. Qual a quantidade mínima de papel em centímetros quadrados necessários para cobrir a superfície lateral? Superfície lateral, 2πrh. Letra A. 2πrh. 2π. R é 5. H é 12. Dá 10. 120 π centímetros quadrados. Encerrou. Letra B. Ele está dizendo para usar π como 3,14, né? Então, 120 vezes 3,14
centímetros quadrados. E isso aqui, não sei quanto vai dar. Calculador. 120 vezes 3,14, 376,8 centímetros quadrados. Encerrou aqui o problema. Letra B, qual a área total? Já sei a área lateral. Para calcular a área total, agora eu preciso calcular a área da base e multiplicar por 2. Né? Então, é 2 vezes πr quadrado, que é a área da base. 2 vezes π vezes 5 ao quadrado, né? Que é 25. Então, aqui fica 50 π. Π é 3,14. 50 vezes 3,14. Que dá exatamente 157. E aí, agora a gente soma a área lateral com a área das duas bases, porque já está multiplicado por 2 aqui. Então, a área total ou superfície total, como você preferir, vai ser 157 mais 376,8. Que dá 533,8 centímetros quadrados. Está encerrado o nosso problema. A 2 aqui a gente tem um exemplo daquilo que eu falei da revolução. Então, calcule a área total do sólido obtido pela rotação completa de um retângulo de dimensões 4 e 12 em torno do lado menor. Em torno do lado menor, então ele pega o ladinho menor aqui, que mede 4 e 12, e vai girar. Então aqui a gente vai ter um cilindro de raio 12, que vai ser esse raio aqui, e altura 4. Certo? Vamos àquela fórmula direto ali. Era 2πr, r mais h. É aquela última fórmula que eu tinha falado que a gente não ia usar, e eu menti. Então, nós vamos ficar com 2π vezes o raio, que é 12. R, que vai ser 12, mais h, que é 4. Então, nós ficamos com 2π vezes 12, que multiplica aqui 16. Então, e fazendo essas multiplicações aqui, nós chegamos em 384 π centímetros quadrados. Acabou aqui. Letra B, em torno do eixo maior, então aqui vai ser 12 e 4, em torno do eixo maior, então o nosso raio vai ser 4 e a nossa altura vai ser 12, certo? Só jogar na fórmula. 2πr, r mais h, 2π vezes 4, 4 mais h. Nós vamos ficar aqui com h é 12. 12. Aqui fica 16 de novo. 2π vezes 4 vezes 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 16, 32, 64, 128. π centímetros quadrados. Deu diferente por quê? Porque o raio é diferente. O raio ele está ao quadrado na fórmula, né? Então vai mudar porque o raio está ao quadrado na fórmula aqui. Essa é a área da superfície ou a área do cilindro. A ideia do volume, gente, é exatamente igual à ideia do volume do prisma, tá? Então aqui nós supomos que ele tem esse círculo que vai ter a mesma área aqui dessa base, mesma altura, eles vão ter mesmo volume. Então, o volume do cilindro também será área da base vezes a altura igual a do prisma, só que aqui a minha fórmula da área da base é πr quadrado, então o meu volume ele fica como πr quadrado h. Simplesmente isso. Então, uma comunidade consome 30 mil litros de água por dia. Para isso, conta com um reservatório na forma de um cilíndrica, cuja medida do raio e da altura é 10. Por quanto tempo o reservatório poderá abastecer a comunidade? Bom, o meu cilindro, então, ele tem raio e altura 10.
10 e 10. Vou jogar na fórmula. A fórmula é πr²h. Então, volume πr²h é tudo 10, né? Então, π vezes 10 ao quadrado vezes 10, isso aqui dá 1000 π. O π a gente coloca como 3,14, então isso aqui vai dar 314 metros cúbicos. 3.140 metros cúbicos, né? Agora, eu preciso me lembrar o seguinte. Aqui ele está falando em litros, né? Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. De decímetro cúbico para metro cúbico, a gente multiplica por 1000. Ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, aqui a minha capacidade é de 3.140.000 litros. E agora eu divido, então, a capacidade total pelo que eles consomem por dia. Então, 3.140.000 litros dividido por 30.000. 3.140.000 dividido por 30.000. Isso aqui dá 104,6666. Então, 104 dias aproximadamente, vai acabar no dia 105. Então, consome 104 dias, vai acabar no dia 105. Então, é isso, é igual ao volume do prisma, mais simples que o volume do prisma, porque eu sempre vou ter a mesma fórmula πr²h, e é só isso. Falado do cilindro, então agora a gente entra no cone, que, bom, o cilindro era meio análogo ao prisma, o cone ele vai ser meio análogo à pirâmide. Então, para a ideia do cone, a gente pode pensar que ele é uma pirâmide, só que a base dele é um círculo, certo? Então, a mesma ideia da pirâmide, eu tenho um círculo num plano, um pontinho aqui fora, todas as semirretas que vão do círculo até o vértice e me formam um cone. Aqui a gente tem menos elementos do que a pirâmide também, então nós temos a base, que é o círculo, o eixo, que para nós também não vai importar, porque nós só vamos falar de cones retos, o vértice, que é o pontinho aqui em cima, o raio da base, que é o raio da base, a altura, que é a distância do ponto V até a base, tá? E a geratriz, que é a medida aqui do vértice até a circunferência da base, que é como se fosse aqui a aresta lateral, análogo à aresta lateral, mas não é uma aresta lateral, tá? Mas é a mesma coisa, é essa medida aqui. A única relação que a gente vai ter é porque a gente só vai falar de cones isósceles aqui, que é que quando ele está certinho aqui no meio, então ele vai ficar, o vértice está exatamente em cima do meu centro da circunferência. A única relação que nós temos aqui, só temos um teorema de Pitágoras aqui, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Essa é a única fórmula que a gente tem. Dos teoremas de Pitágoras, né? Aqui, se a gente abrir esse cone, então a gente vai ter aqui a circunferência da base, e aqui a superfície lateral dele, ele é um segmento de uma circunferência. Não. E aqui a superfície lateral, ela é o que a gente chama aqui de setor circular. Está aqui o nome, setor circular. Ele é um pedaço de uma circunferência, então existe uma fórmula para calcular isso também. Não vai entrar em ângulo aqui, nada, tá? Então, aqui a gente tem então a área da base, que é a área do círculo, πr², sem segredo nenhum. E aqui a área lateral, então, para a gente. Aqui tem todo o cálculo, vocês podem pausar e ler. O que importa para a gente é que ele vai ser dado aqui por πrg, π vezes o raio vezes a geratriz. Tá? Porque ele é um setor circular, então é feita aqui toda uma regra de 3 aqui para chegar πrg. A área total, então, vai ser a soma da área lateral com a área da base. Então, πrg, que é a área lateral, mais πr, que é a área da base. Então, nós colocando em evidência, a gente chega aqui em πrg mais r. Então, se eu quiser calcular a lateral, eu já saber o raio e a geratriz, é só aplicar aqui na fórmula e acabou.
Além disso, a gente tem também o volume do cone, que é exatamente igual ao volume da pirâmide, é o mesmo raciocínio. No começo a gente também já fez a analogia que ele é a mesma coisa que uma pirâmide. Então, área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui a área da base sempre vai ser πr², então aqui fica πr² vezes h sobre 3. Fórmula fixa, sabendo π, sabendo h, resolvo. Então aqui a gente tem dois exemplos. Um fabricante resolveu fazer uma embalagem para um produto na forma de um cone reto, com 8 cm de diâmetro e 12 de altura. Cuidado que diâmetro é o dobro do raio, é de um ladinho até o outro. Então se o diâmetro é 8, aqui o raio é 4. Qual será a quantidade mínima de material usada para cobrir toda a superfície dessa embalagem? Então, eu quero saber basicamente aqui a minha área total. Volta lá na fórmula da área total. Área total, πrg mais r. Aqui o exercício já deixei destacando, eu vou ter que calcular o g aqui com o teorema de Pitágoras, porque eu sei o h e eu sei o r. Lembrando da nossa formulazinha que eu passei no slide, g² igual a h² mais r². Essa é a única fórmula do cone. g² igual a 12² mais r², então vai ser 144 mais 16, 160. Então, g é a raiz de 160, ficou apertadinho aqui. E a raiz de 160 eu posso abreviar ela como 4 raiz de 10. Agora eu sei G, eu sei R, só jogando a nossa formulazinha ali. Então a área lateral, superfície total. Então a superfície total será aqui πrg mais R. Então vamos aqui. πrg mais R, agora eu sei tudo, né? π vezes 4, G que é 4 raiz de 10, mais R, mais 4, então aqui vai ficar 16 raiz de 10 π mais 16 π. Aí usa π como 3,14, substitui e calcula e dá para aproximar a raiz de 10 por 3,16, tá? Vamos aproximar por 3,16. Fazendo todos os cálculos aqui, a gente chega então que vai dar aproximadamente 209, tá? Só substituir e fazer a conta aqui, vai dar aproximadamente 209 centímetros quadrados. E está resolvido o nosso problema 7. Pausa o vídeo, copie que eu vou apagar aqui. E na questão 9, ele diz que um cone reto, a área da base é 9 π centímetros quadrados e a geratriz mede 3 raiz de 10. Determine o volume do cone. Bom, eu já sei a área da base, eu preciso calcular o H. A única relação que eu tenho é g² igual a h² mais r². Perceba que a partir da área da base eu consigo calcular o R. A área da base é π r². Isso aqui é igual a 9 π. O π cancela com o π, r² igual a 9, r igual a 3. Aplicando aqui no teorema de Pitágoras, 3 raiz de 10 ao quadrado é igual a h² mais 3 ao quadrado. 3 raiz de 10 ao quadrado vai dar 9 vezes 10, 90. h² mais 3 ao quadrado, 9. h² é 81, h igual a 9. E eu fiquei em cima desse h igual a 9, né? Então, h igual a 9. Agora eu tenho todas as informações, é só jogar na formulazinha do volume 1/3 de πr² h. 1/3 de π vezes o raio, que é 3, ao quadrado vezes h, que é 9. Isso, né? Isso, πr² h. Esse 3 aqui cancela com o 9, que sobra 3. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27 π centímetros cúbicos.
bem simples, bem tranquilo, não tem nada o que complicar, só vai ter esse teorema de Pitágoras e aí fórmula da área do círculo. Os π's geralmente vão se cortar, tá? Então, dica, quando o exercício disser o seguinte, use π igual a 3,14, você vai fazer toda a conta com π e lá no finalzinho, na última resposta, que você vai trocar o π por 3,14. Você não vai fazer essa troca antes, jamais. Tá? Então fica essa dica para vocês aí. E para a gente encerrar, quase acabando esse vídeo, só vamos falar de esfera rapidinho. Não vou ficar demais na esfera, mas só vamos definir o que é, falar o volume dela. Então, a gente tem aqui a esfera, que vai ser no espaço, todos os pontos a uma distância definida, R, de um centro que eu vou definir O. Então, se eu pegar todos os pontinhos que estão a essa distância R aqui desse centro, a gente obtém uma esfera. Tá? Ou superfície esférica. Superfície é a parte de fora, a esfera inclui a parte de dentro, né? Superfície esférica é só a parte oca. Então, a casca, né, dela, e a esfera vai ser a casca com o miolo. Então, aqui nós temos vários elementos aqui. Então, tem eixo, que é a parte aqui do meio que vai guiar a nossa rotação. Os polos, que é a parte aqui de cima e a parte aqui de baixo. A gente tem o equador, que corta ela exatamente no meio aqui. Enfim, aqui pelo meio. Aí a gente tem os hemisférios, paralelos e medianos. O que interessa para a gente é isso aqui. Ó. Volume e área de superfície. Volume é 4/3 de πr ao cubo, área de superfície 4πr quadrado. A única informação que existe aqui é o raio. E é a única informação que eu posso ter. Bom, aqui a gente tem o exemplo. Então, um silo tem forma de um cilindro circular reto, com fundo em cima tem uma semisfera, metade de uma esfera, como na figura. Determine o volume desse silo, sabendo que o raio do cilindro mede 2 e que a altura do silo mede 8. Aqui tem uma pegadinha, tá? Se a altura do silo mede 8, a altura aqui do cilindro todo é só 6, porque eu tenho aqui o 2 da minha esfera aqui em cima, tá? Então, não é 8 a altura do cilindro, tem uma pegadinha. O que é volume? Bom, volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como é uma semisfera, é metade de uma esfera, dividido por 2, certo? Pessoal, só substituir. Eu sei todos os valores, então aqui vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes 6. Isso aqui dá 24π. Aqui embaixo, nós vamos ficar com 4π vezes 2 ao cubo sobre 6. Esse 2 e esse 3 estão dividindo, então eles multiplicam ali embaixo. Nós vamos ficar aqui então com esse 4 já simplifica com esse 3, fica 3 e 2. Aqui dá 8. 2 vezes 8, 16π sobre 3. Somando esses dois valores, 24π mais 16π sobre 3. O 24, eu posso escrever ele como 72π sobre 3. Tá? Porque daí 72 dividido por 3 dá 24. Somando esses dois caras aqui, 88π sobre 3 metros cúbicos, que é o volume dessa figura aí. Então, aplicação bem simples da fórmula, só o único que eu vou ter da esfera é o raio. Qualquer dúvida, voltem no vídeo, vejam de novo, me procurem. Eu acho corpos redondos mais fácil do que primas e pirâmides, porque eu tenho bem menos informações, mas precisa praticar bem nos exercícios, tá? Então, qualquer dúvida me procurem, assistam o vídeo de novo e façam os exercícios. No mês que vem, novembro, a gente vai falar só de números complexos. Dezembro e ano que vem a gente fala de polinômios, tá? Então, abraço e até a próxima.